Como uma empresa que o Brasil inteiro conhece, tipo, historicamente, por segurar automóveis, conseguiu bater a marca de 1,1 bilhão de reais de lucro líquido em apenas 3 meses. E, detalhe, operando num cenário macroeconômico super apertado. A resposta curta para esse primeiro trimestre de 2026 é que eles pararam de depender exclusivamente dos carros. Cara, essa é a definição exata de uma metamorfose estrutural. Aquele modelo de negócios tradicional, onde o sucesso de uma seguradora dependia unicamente do volume de apólices de veículos emitidas, aquilo simplesmente não comporta mais o nível de rentabilidade que estamos observando agora. Uhum, com certeza. Houve uma virada de chave, sabe? Uma mudança de paradigma real na forma como a operação gera valor. Certo, então vamos desempacotar isso. Nós temos em mãos os resultados operacionais e financeiros da Porto, referentes a esse primeiro trimestre. Isso, o relatório da administração e as demonstrações. Exato. E a proposta desse nosso mergulho profundo hoje é entender a mecânica por trás desse salto de 36% no lucro em relação ao ano anterior. A gente quer destrinchar como funciona essa máquina de diversificação, entregando o suco da informação para quem gosta de negócios, mas, sem precisar tropeçar naqueles jargões puramente contábeis. Boa. E é um material longo, né? Mais de 90 páginas. Nossa, sim, bem denso. E há algum tempo o pessoal costumava analisar o balanço de uma empresa tradicional com a mesma lógica de um motor a combustão antigo. Bastava olhar se o cilindro principal, no caso, o seguro alto, estava injetando receita suficiente. Faz sentido. Mas hoje a estrutura deles se parece muito mais com um veículo elétrico ultraconectado. A eficiência e o software importam tanto quanto a tração nas rodas, sabe? Essa analogia do motor captura perfeitamente o momento da companhia. A receita total deles bateu 11 bilhões de reais neste trimestre. Uau! 11 bilhões. Sim, é um volume massivo. Representa uma alta de 10%. Mas a grande sacada aqui, o detalhe que realmente altera a percepção de quem analisa o negócio, é de onde esse dinheiro está vindo. É aí que o jogo muda, né? Exatamente. Atualmente, 51% do resultado total da companhia já vem de fora daquela vertical clássica de seguros patrimoniais e de automóveis. Pera, mais da metade? Mais da metade. O lucro flui por avenidas de negócio que, alguns anos eram considerados apenas produtos de prateleira secundária, sabe? Nossa, eu fiquei chocada com esse número. E olha, para entender a anatomia desse lucro bilionário, a gente precisa desmontar as engrenagens de cada uma dessas 4 vias. Eles dividiram em Porto Seguro, Porto Bank, Porto Saúde e Porto Serviço. Perfeito. É o ecossistema deles. Isso. E começando pela fundação estrutural, a Porto Seguro. Ainda é o coração da operação. Foram 5,7 bilhões de reais em receitas, com os veículos segurados batendo 6,3 milhões de unidades. Uma alta de 3% na frota, se não me engano. Isso mesmo, alta de 3%. Mas o que chama atenção, e eu fiquei muito impressionada, é a agressividade da rentabilidade. O lucro líquido foi de 467 milhões. Um salto impressionante de 49%. Exato. O que deixa o ROE deles, o retorno sobre o patrimônio, na casa dos 34%. Bater 34% em um negócio maduro e altamente regulado revela uma alavancagem operacional brutal. Totalmente. E assim, uma rentabilidade desse calibre em seguro significa que a precificação de risco atingiu um nível cirúrgico. Eles não estão só, arrecadando mais prêmios. Uhum. Eles estão selecionando riscos melhores e rentabilizando o capital com extrema eficiência. E é essa geração de caixa da vertical de seguros que financia o jogo todo. Como assim? É o conceito de custo de aquisição cruzado. A pólice do carro funciona como a loja âncora de um shopping center. O cliente entra para resolver o carro e atua como um imã para o ecossistema. Ah, claro. A pessoa vai lá comprar o seguro do carro e acaba saindo com um cartão de crédito, um consórcio. Exatamente. Uma vez que o cliente entra na base, o custo marginal para vender um segundo ou terceiro produto despenca. Faz todo sentido. E pegando o gancho nisso, a gente vai para a frente financeira, o Porto Bank. Eles registraram quase 2 bilhões de reais em receitas,
uma alta de 24%. É um motor de crescimento formidável. Sim, principalmente nos consórcios que expandiram 32% e os cartões de crédito e empréstimos subiram 22%. O lucro dessa vertical bateu 212 milhões. Mas e aí eu tenho uma dúvida, um questionamento de quem lê o relatório de perto. Manda. O próprio relatório diz que o cenário de margem de juros, o famoso NIM, foi menor no período, ele recuou. Então, em teoria, o cenário macro estava mais hostil para ganhar dinheiro emprestando dinheiro. Como o Porto Bank conseguiu aumentar o lucro em 10% se a margem de juros estava visivelmente mais espremida? Então essa é uma provocação excelente. A resiliência desse lucro bancário se explica pela transição do modelo de receitas deles. Tá, me explica isso melhor. Sabe quando o spread bancário, aquela diferença entre o custo de captação do banco e os juros cobrados, sofre compressão? As instituições precisam recalibrar o motor para as chamadas receitas fee-based. Que são as receitas baseadas em taxas, né? Não em juros. Perfeito. Taxas de serviço, administração, anuidades, elas não carregam o mesmo peso de risco de crédito da inadimplência pura. Ah, entendi. Então, esse crescimento de 32% em consórcios gera uma previsibilidade de taxa de administração mensal gigante. Somado a isso, mais uso do cartão gera tarifas de intercâmbio. Eles pulverizaram o risco prestando serviço. Então, houve uma blindagem natural contra a flutuação de juros. E o risco de capital é muito menor, né? Exato. E tem uma segunda alavanca aí, a compressão de despesas. O índice de eficiência operacional do banco melhorou para 27,7%. E no banco o índice menor a melhor, certo? Isso. Significa que eles estão gastando menos centavos para produzir cada real de receita. Ganhar eficiência compensa quase qualquer aperto na margem de juros. Nossa, genial! E olha, se essa busca por fazer mais com menos funcionou no banco, a verdadeira prova de fogo desse modelo é aplicar essa mesma lupa na máquina principal, a sinistralidade. O calcanhar de Aquiles de toda seguradora. Pois é, porque vender mais produto paralelo é ótimo, mas se o custo do sinistro sair do controle, a margem vira pó. Só que os números mostram uma melhora gigante. O índice de eficiência consolidado foi para 11%. Muito bom. Na vertical de alto, a sinistralidade caiu 2,5 pontos percentuais, batendo 51%. E na Porto Saúde, a sinistralidade ficou em 68,9%, que é uma melhora de 1 ponto. A receita da saúde, aliás, foi de 2,3 bilhões, chegando a quase 860 mil vidas. Cara, manter a sinistralidade da saúde abaixo da marca dos 70% num mercado onde a inflação médica rotineiramente engole as margens, isso é um feito técnico absurdo. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. E eu preciso levantar um ponto cético. Vamos lá. Quando uma operadora de saúde ou seguradora diz que, melhorou a sinistralidade e cortou custos, a primeira coisa que vem na mente de quem está escutando é: eles estão negando cobertura. É o pensamento padrão do mercado. Sim, o cliente pensa: estão glosando meu exame, dificultando cirurgia, piorando a rede credenciada. É isso que está acontecendo na prática. Essa melhora na margem é degradação do serviço. Olha, essa é a dúvida mais legítima possível. Mas os dados do próprio relatório provam o contrário. A resposta empírica está nas métricas de NPS, o Net Promoter Score. Que é aquela nota de recomendação do cliente, né? Isso. É impossível dificultar o uso do serviço sem que o NPS despenque. Só que os números mostram o NPS do seguro alto em 82 pontos, o de residência em 81 e o time médico Porto na saúde ostentando impressionantes 92 pontos. Espera aí, 92 pontos em plano de saúde? Eu fiquei pasma com isso. Como é possível reduzir custo médico e ter uma nota de quase perfeição? É um paradoxo, né? Mas o mecanismo por trás atende pelo nome de verticalização virtual. Verticalização virtual. Tá, o que é isso? Historicamente, para cortar custo, as operadoras compravam cimento, construíam hospitais, laboratórios e forçavam os clientes a usar só aquela rede fechada. Um investimento gigante de capital. E às vezes a pessoa mora longe desse hospital e fica frustrada. Exato. A Porto apostou num modelo virtual.
Eles usam análise de dados para mapear quais clínicas parceiras e médicos têm o melhor histórico de resolução já no primeiro atendimento. O time médico Porto atua como uma espécie de concierge. Ah, entendi. É uma inteligência por trás. Em vez de ficar pulando de clínica em clínica, fazendo exame repetido à toa. Isso. O paciente é triado e mandado para o especialista certo logo de cara. Além disso, tem um uso pesado de tecnologia para combater fraudes no reembolso, que encarece o sistema para todo mundo. Faz muito sentido. Então a sinistralidade cai não por negar acesso, mas por cortar o desperdício. O paciente se sente num atendimento VIP e a operadora economiza. Perfeito. É exatamente isso. E para manter um NPS acima de 80 ou 90 e ainda escalar isso tudo, o segredo físico precisou virar digital, né? Os números de tráfego que eu vi aqui são insanos. Foram mais de 184 milhões de interações digitais só nesse primeiro trimestre. É um volume massivo de dados. E a estatística que mais me impressionou: mais de 75% dos acionamentos foram resolvidos via WhatsApp. Sabe, esse número do WhatsApp é a materialização de romper a barreira do custo marginal. Antes, para dobrar o atendimento, você construía outro call center, contratava o dobro de gente. Uma logística caríssima. Hoje, a automação com inteligência artificial reduz esse gargalo a quase zero. Depois que o algoritmo está calibrado, processar 1 milhão de chamados via texto custa quase o mesmo que 100 mil. É como ter um mordomo invisível resolvendo seu problema sem fila de espera. E a prova de fogo dessa agilidade foi o recorde da Porto Serviço. Eles fizeram 23 mil atendimentos realizados em um único dia. Cara, pensa nisso. Um atendimento a cada 3 segundos, praticamente. É uma capilaridade logística monstruosa. Mostra o poder de escalar produtos digitais. E isso permitiu o lançamento do que eles chamaram de proteção combinada, né? Sim, que é uma arquitetura de produto muito sofisticada. Eles uniram carro, casa e celular numa pólice só, num pagamento só. Sabe, para mim a grande sacada disso é eliminar a fadiga de decisão. Ninguém quer gerenciar 3 seguros diferentes em meses diferentes. Eles empacotaram a paz de espírito num boleto só. Estrategicamente, isso cria um fosso defensivo absurdo para o negócio. Como assim um fosso defensivo? É o custo de mudança, ou switching cost. Se você tem só o seguro do celular com a empresa e o concorrente oferece mais barato, você troca fácil. A fricção é mínima. Ah, é verdade. Mas está tudo junto? Se a sua casa, seu carro e seu celular estão integrados no ecossistema que funciona super bem, lembra dos 90 de NPS? A barreira para sair é exponencialmente maior. Tem que romper 3 linhas de proteção. Ninguém quer ter esse trabalho. Exatamente. A excelência no atendimento protege eles de uma guerra puramente de preços com os concorrentes. Inteligente demais. Mas olha, uma máquina que faz 23 mil atendimentos num dia e lucra mais de 1 bilhão só funciona se a engrenagem humana, a galera dos bastidores, estiver muito afiada. Sem dúvida. A cultura interna dita o ritmo. E os indicadores internos deram um salto impressionante. O nível de recomendação interna, o INPS deles, disparou 15 pontos, chegando a 86. E a rotatividade, o turnover, caiu para só 4,3%. Eles têm até nota 4,34 no Glassdoor. Olha, o mercado financeiro às vezes ignora essas métricas de RH, tratando como perfumaria. Mas em empresas de serviço, rotatividade destrói valor. Demora muito para treinar alguém até ela entender a complexidade do sistema. Reter talento é reter lucro. Com certeza. E a forma como eles treinam o pessoal fugiu totalmente do padrão corporativo chato, sabe? As tais 13 mil horas de treinamento. Isso. Mas usando o conceito de edutainment, fundindo educação com entretenimento. Treinamento de compliance, que geralmente é um vídeo passivo que ninguém presta atenção, foi todo gamificado. Tem casos práticos, interação. Eles garantem que a governança não seja só um visto num formulário, mas algo assimilado na prática. Perfeito. E tem um detalhe que me chamou muita atenção para entender o porquê das coisas. Sabe meu bordão? Então, o que isso tudo significa? Sei bem. Analisando as iniciativas, vi que o espaço saúde da empresa teve mais de 3.700 consultas presenciais para os 13 mil funcionários nesse trimestre.
É uma coerência muito forte. A empresa vende cuidado e saúde para fora e aplica a mesma lógica internamente. Isso justifica a retenção de talentos. É o famoso skin in the game. Vender gestão de saúde preditiva para o mercado, mas ignorar a inflação médica do próprio time seria uma hipocrisia insustentável. Eles rodam o próprio produto dentro de casa. Muito bem pontuado. E essa visão de praticar o que se prega esbarra no ESG também. Ah, sim. Sustentabilidade não é só filantropia ali. Não mesmo. Eles lançaram um seguro inédito para carregadores de carros elétricos e um seguro compacto sob medida para motorista de aplicativo. 2 exemplos fantásticos de como ISD é produto, não só relações públicas. Exato. O seguro de carregador ataca a transição climática, né? E abre um mercado gigantesco que está só começando no Brasil. Já o seguro para motorista de app é pura inclusão seguritária, traz a massa da gig economy para dentro de um ecossistema recorrente. Eles pegam quem o mercado de crédito tradicional ignorava e transformam em cliente fiel. Sustentabilidade virando vanguarda de geração de receita. Sensacional. Bom, resumindo as lições de tudo isso que a gente conversou, vimos a transformação de uma simples seguradora num ecossistema gigante. Banco, saúde, serviços e proteção unificada. E provando que digitalização massiva via WhatsApp não significa perder o lado humano, já que a satisfação está nas alturas. Exatamente. A eficiência virou o motor da hiperconveniência. E para fechar essa nossa análise, eu quero deixar uma pulga atrás da orelha de quem nos escuta. Um pensamento provocativo. Gosto disso. Manda. Se a gente observar essa criação de apólices unificadas e a expansão rápida deles, a Porto caminha a passos largos para ser um verdadeiro super app da vida do usuário. Sem dúvida. Então, pensem o seguinte: se uma única infraestrutura gerencia os riscos do seu carro, da sua saúde, da sua casa e do seu dinheiro, como essa conveniência absoluta vai mudar a nossa percepção de dependência e lealdade às marcas no futuro? Estaríamos caminhando para a era do seguro da vida inteira, resolvido em um único clique, onde a comodidade vence completamente qualquer briga por preço? É uma reflexão pesada. Quando uma empresa se torna a própria infraestrutura essencial da vida da pessoa, a barreira entre cliente e serviço se dissolve completamente. Um cenário fascinante de acompanhar. Com certeza. É a comodidade pautando as regras do jogo. Pessoal, a reflexão segue aberta, continuem explorando essas possibilidades. A nossa análise profunda de hoje fica por aqui. Até a próxima investigação, desempacotando as grandes estratégias do mercado. Tchau, tchau! Um abraço, pessoal. Até a próxima.